Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o nosso Pai, Criador deste orbe terrestre. Agradecer a Jesus, governador da nossa terra. Agradecer a toda a diretoria espiritual e a diretoria desta casa, do grupo Era de Luz, que nos acolhe no dia de hoje. Agradecer pelo convite, que muito me honra, para estar falando hoje, e eu pediria a canetinha que está aqui, não preciso mais. Nós vamos estar falando hoje, neste título, Amai os vossos inimigos, ou melhor dizendo, deste título principal do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, pagar o mal com o bem. Eu coloquei essa estrutura aqui, desta árvore, e mais tarde nós vamos falar sobre ela. Ela é muito importante porque nos representa. É a árvore da nossa família, é a árvore que chamamos também de árvore genealógica. Vamos estar falando sobre ela aqui. Eu sei que eu não posso passar daqui, então eu tenho que olhar aqui. O ensinamento de hoje esclarece que amar os inimigos não exige afeição ou confiança cega, mas sim a ausência de ódio, o perdão incondicional e a retribuição do mal com o bem. Nós costumamos falar que é necessário, para que tenhamos uma vida feliz, que nós conjuguemos 3 verbos: amar, perdoar e agradecer. E conjugando esse verbo, nós podemos, então, interiorizar os 3 substantivos seguintes: o amor, o perdão e a gratidão. Se conseguirmos realmente conjugar este verbo, teremos a solução para amarmos os nossos inimigos e também de, com o bem, eliminarmos qualquer mal que chegue até nós. Talvez, e eu considero isso, talvez seja, para mim, um dos atos mais difíceis que o nosso irmão maior, Jesus, nos pediu, e um dos primeiros que ele, ao conversar com seus 12 apóstolos, ele falou: amai os vossos inimigos. Amar os amigos é fácil, mas nós vamos falar hoje que talvez o maior exercício de amar está em nossa família. Seja ela uma família biológica ou a família de coração. Esse é o nosso desafio aqui na Terra. E depois disso, o nosso desafio, aí sim, na nossa vida comum, depois de exercitarmos o bem em casa, porque costumamos dizer que tudo aquilo que a gente faz em casa, a gente leva para a praça, a gente leva para a rua.
Nós vamos tentar explicar para vocês como o Espiritismo diferencia a justiça humana da justiça divina. Detalhar o conceito de perdão sem condições, que é citado aqui no livro por Jesus. E falar como lidar com inimizades no ambiente familiar à luz dessa obra. Hoje em dia se fala muito na transição planetária que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas, na verdade, essa transição, ela já vem acontecendo. E esta transição do mundo de provas e expiações para o mundo em regeneração, há quem diga que ela vem desde o século XIX e que nós estaríamos chegando, talvez, ao ápice daqui a mais 20 ou 30 anos. Os nossos irmãos que estão já do outro lado vêm nos alertando para essa transição, que já é inevitável, que o nosso planeta necessita de mudar, principalmente, o lado moral de cada um de nós. Crescemos na ciência, crescemos na tecnologia, crescemos na matemática, crescemos em tudo, mas a nossa moral, a nossa maneira de ser, que esquecemos de que nós somos e de onde nós viemos. Porque antes desse corpo, que é o veículo do nosso espírito, existe há muito tempo o nosso espírito. E este não é filho do nosso pai e da nossa mãe. Este, através do nosso pai e da nossa mãe, foi permitido que nosso espírito, estivesse neste momento aqui. Cada um de nós. Cada um de nós. E é esse espírito, filho de Deus, perfeito em sua origem, que necessita, através desse planeta escola, evoluir. Estamos chegando quase que na prova final. Porque a transição, ela é necessária. E aqueles que não conseguirem essa transição vão mudar de escola. E aqueles que ainda tiverem chance vão continuar nesta escola ou ir para uma escola melhor. Continuando falando sobre a transição planetária, o mundo atual, ele é, e nós sabemos, um mundo de provas e expiações. A preponderância do mal, as provas que são os desafios, dificuldades que nós encontramos. Costumo dizer que quanto mais a gente aprende, mais as provas são difíceis. Não é verdade? A gente sai do primeiro aninho, passa beleza, vai para o segundo, já começa a dificultar. Entra no terceiro, entra no quarto. Assim é a nossa vida quando entramos nas faculdades. Não importa qual. No primeiro ano é o básico. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. O meu primeiro, segundo ano foi tudo que era básico. Me preparando para o terceiro, quarto e quinto ano, que foram os mais difíceis. Mas eu precisei me preparar, não somente na minha vida escolar, mas naqueles 2 primeiros anos, porque os 3 seguintes eram os anos profissionalizantes, e que eu precisaria de um conhecimento. E, obviamente, tudo foi aumentando a sua dificuldade. E assim somos nós, que adentramos no Espiritismo. Nesta vida cristã espírita, porque nós aprendemos aquilo que a gente faz, a gente planta no nosso subconsciente.
fica ali plantado, que são os karmas formados. Não importa se positivos ou se negativos. Nós plantamos. E no momento certo, aquela semente plantada no subconsciente, ela vai se manifestar em karmas positivos ou em karmas negativos. E o mundo em regeneração, onde se propondera o bem, são os fins das expiações, mas nem tanto. Segundo os Espíritos nos falam, está ali no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda, mesmo no mundo em regeneração, ou no mundo regenerado, ainda temos algumas provas necessárias. E podemos até, se nós não formos bem no mundo em regeneração ou regenerado, voltar para o mundo de expiações. É como qualquer escola. Esse planeta é um planeta escola. E ele precisa evoluir. Nós que moramos neste planeta também. As relações sociais, a equidade, ela impera, a palavra amor é a diretriz das interações humanas. E a natureza, o planeta em si também passa por mudanças geológicas. Não é somente nós que estamos em transição, o nosso planeta também. Esses movimentos tectônicos que nós estamos vendo por aí, costumam dizer, porque o homem mexeu aqui, mexeu acolá, mas o planeta nosso também está em movimento. Ele é um ser vivo. Tudo aquilo que está no nosso planeta é um ser vivo. Mesmo a nossa parte sólida, ela é também um ser vivo, porque ela está em transformação. Principalmente o corpo d'água, o corpo líquido, que é a maioria aqui na Terra, e também no nosso corpo. Há quem diga que aproximadamente 70% do nosso corpo é líquido. Então, é importante que nós saibamos disso. E como irá funcionar essa transição? Ela não é mágica. A transformação não acontece da noite para o dia. É a transição lenta que ocorre paralelamente à reforma íntima de cada ser humano. A mudança da população são os espíritos que optam por permanecer no egoísmo e na maldade e gradualmente reencarnarão em mundos inferiores, como eu falei, enquanto que os espíritos mais evoluídos reencarnarão na Terra para impulsionar a nova era. E, no estado de convalescença, segundo a qualificação espírita, o mundo de regeneração é como a calma após a tempestade, representando a aurora da felicidade. Mas, vou repetir, não pensemos que ao estarmos aqui, continuando nesse mundo de regeneração, assim que ele se tornar verdade, que nós vamos viver ao bom prazer. Aí é que nós precisaremos exercitar tudo aquilo que aprendemos. E que principalmente o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Aí é que nós vamos, de fato, exercitar o amar, o perdoar e o agradecer. Esses 3 verbos, apenas eles, são necessários para que os outros verbos aconteçam. Que os outros substantivos aconteçam. No amor, a caridade. Na gratidão, vem o ato de estabelecer, de perceber, de agradecer principalmente aos nossos pais por estarmos aqui. Quantas vezes não agradecemos? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, pagar o mal com o bem é considerado o ápice da evolução moral. O conceito orienta a substituição do sentimento de vingança pela compaixão e pelo perdão, promovendo a prática incondicional do amor e da caridade, conforme os ensinamentos de Jesus. Tudo isso nos leva a um sentimento de gratidão
por tudo que nos é proporcionado pela doação, sem esperar o reconhecimento, pela alegria de fazer o bem, sem olhar a quem. O resultado é que nos proporciona uma harmonia inigualável. Não sei se vocês já ouviram alguma vez alguém falar sobre os predicados divinos que são inerentes a nós, seres humanos. Os nossos predicados são 6. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Um a sequência do outro. Quando manifestamos a sabedoria e o amor, acontece a vida, que é imutável. E em seguida, a provisão acontece de uma forma natural. E, obviamente, se manifesta a alegria. E a nossa vida se torna uma vida de harmonia. Mas, para que nós possamos obter tudo isso, é preciso o exercício, a prática de tudo isso que nós falamos anteriormente. Aqui eu vou falar rapidamente, para que nós possamos entender o que está aqui no capítulo. É importante saber que nós, que nós evoluímos, que a biologia humana teve a sua evolução e também a sua origem. E eu vou passar mais adiante, aqui falando, opa. Nós evoluímos desde o ancestral comum ao gênero Australopithecus, surgimento do gênero Homo, expansão global, 1 milhão de anos atrás, e, por fim, o Homo sapiens. Para alguns estudiosos, se iniciou na África. Mas em alguns livros que eu li, espíritas, já falam que o Homo sapiens, que se iniciou na África, seria a humanidade adâmica, aquela que chamamos aqueles que vieram de Adão. E no nosso conhecimento espírita, que veio de um planeta, agora me falhou o nome, Capela. Aliás, Capela não é o planeta. Capela seria o Sol, né? O nome é outro que eu me esqueci agora. Mas que nós seríamos, então, originários desse sistema chamado Capela, e seríamos a raça adâmica, mas que também aqui na Terra se manifestou outras raças, como as raças orientais, entre outras raças que foram compondo este planeta. Eu coloquei isso aqui só para que para aqueles que tiverem interesse de saber um pouco sobre toda essa mudança genética do ser humano, que leiam, quem tiver interesse, o livro Uma Breve História do Mundo, de Geoffrey Bladey, e Uma Breve História da Humanidade, que é o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. São 2 estudiosos da área, são historiadores e que vale a pena a leitura. Não somente esses 2 livros. Cada um deles, o Yuval, ele tem 4 livros lançados e o Geoffrey, se não me engano, são 5 ou 6 livros lançados. Então, nós vamos agora iniciar o nosso papo de hoje. Lá no item 1, eu fiz eu fiz alguma economia nas palavras para que não fique muito enfadonho. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Aí aqui Jesus menciona os publicanos, os fariseus e os escribas. Né? Para quem estudou a história nessa época de Jesus, sabem que os publicanos eram aqueles que eram os coletores de impostos. Inclusive, Mateus, ele era um dos coletores de impostos que Jesus chamou para discípulo. E os fariseus e os escribas, eles eram um parecido muito com o outro, porque eram doutores de leis, principalmente os fariseus, que achavam que tudo sabiam, e foram aqueles diretamente inimigos de Jesus. Por quê? Porque Jesus estudou, como eles, mas ele já trouxe dentro de si uma mudança principal. Na lei mosaica, no Antigo Testamento, Moisés, entre os 10 mandamentos, ele tinha como lei, e era lei naquela época, a lei de Talião, né, que veio lá de Nabucodonosor, quando criou, e Moisés tinha adotado também essa lei do Talião. Era olho por olho, dente por dente. Roubou, perde a mão. Roubou a segunda vez, perde a outra. Na terceira, eu não sei o que saía perdendo, mas ou morria, ou coisa parecida. Né? Então, o homem de bem retribuía o mal com bem. E é apontado como a principal característica daquele que superou o egoísmo e prioriza a evolução espiritual. Já a justiça divina é a postura de não revidar, não significa fraqueza ou conivência com o erro, mas sim a certeza de que a lei da causa e efeito, ou a justiça divina, se encarrega de cada ação, cabendo ao homem apenas o papel de pacificador. Então Jesus veio até nós para simplesmente dizer: amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo lugar. Era importante que as pessoas se instruíssem, mas naquela época poucas pessoas sabiam ler. E escrever era mais difícil ainda. Né? Os chamados escribas, etc., era mais difícil ainda. Mas muitas vezes o conhecimento ele era passado de um para o outro. Se passava de um para o outro. E Jesus nos convoca a nos instruir. Nos convoca a amar. E nos diz mais ainda, apenas os 2 mandamentos, dos 10 que Moisés lançou, ele só pediu 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele só pediu esses 2. Por quê? Porque se você conseguir amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, você estaria, de uma forma ou de outra, cumprindo todos os outros mandamentos. São aqueles 3 verbos que eu falei: amar, perdoar e agradecer. Porque uma pessoa que ama, uma pessoa que é grata e uma pessoa que perdoa, com certeza, da parte dela, ela não tem inimigo. Jesus tinha inimigo de lá para cá, mas dele para lá não existia inimigo. Eram pessoas que ele orava, apenas orava. Ele olhava e orava. Aí vocês vão dizer: Jesus pediu para que nós amássemos os nossos inimigos. E será que realmente ele fazia tudo isso? Será que ele era tão bobo
Ele se permitia que alguém inimigo fizesse algum mal para ele. Ele simplesmente sentia se uma pessoa era boa ou não, e ele já enviava as suas orações, as suas vibrações para aquela pessoa. E outra coisa, aqui mais à frente nós vamos ler que não há necessidade que a gente se aproxime dos nossos inimigos. Nós não precisamos conviver com aqueles que se dizem nossos inimigos. Mas nós podemos exercer a tolerância, a paciência e, por que não, o amor, quando, ao receber alguma agressão, a gente simplesmente vibre o amor. Quem aqui que dirige não está acostumado no dia a dia, caminhando por uma avenida ou uma rua, às vezes, sem querer, você entra na frente de uma pessoa e recebe uma buzinada. Não acontece? Aí o que normalmente as pessoas fazem? Um xinga o outro vem, xinga de lá, xinga de cá. Eu aprendi uma coisa. Toda vez que acontece, de sem querer, a gente fazer uma barbeiragem na frente de alguém, e que aquela pessoa reclama e passa por nós para falar alguma coisa, para xingar, a gente simplesmente se vira para aquela pessoa e de coração pede perdão. Me perdoe, eu não te vi. Desarma. Aquela pessoa não vai gritar com você. Ela não vai falar nada. Ela simplesmente aceita o perdão e segue adiante. Outra coisa muito importante. E nós estamos falando aqui, eu falei que nós vamos falar muito sobre família. E daqui a pouco eu começo a dar os meus exemplos. Uma coisa importante, se você briga em casa, com o seu cônjuge, ou com os filhos, ou com irmãos, ou com um pai, se você brigou e saiu de carro, ore antes. Se você não tem o costume de orar antes de sair de casa, ore antes. Porque muitas vezes o carro que nós vamos encontrar ali e bater, esse mesmo carro que está com o motorista, com certeza ele está em desarmonia com você, de alguma forma. Porque os semelhantes se atraem. Nós estamos aqui hoje porque somos semelhantes nesse momento. Viemos ouvir uma palavra, viemos receber uma oração, um passe. Então nós estamos aqui sintonizados, todos nós. A não ser aqueles que, de alguma forma, e eu peço desculpas, já conseguiu dormir com a minha fala. Isso pode acontecer, a pessoa está cansada. Né? Eu sou um sedativo às vezes. Mas, se isso não acontece, se todos estão sintonizados, é porque nós somos semelhantes. Com certeza, vocês aqui não vão querer assistir um jogo de futebol. Porque aqui nós não estamos no campo de futebol. Nós estamos aqui em oração. Estamos aqui para ouvir a palavra. Estamos sintonizados. Então, discutimos em casa? Pare, reflita. Para quem sabe fazer, faça uma oração de perdão, acalme-se, tome uma água e saia. Não vai acontecer nada com você. Mas se sair logo em seguida, é fatal. Se não encontrar um outro para você abarroar, vai ser próximo. Vai tomar um susto ou coisa parecida. Repetindo, os semelhantes se atraem. Eu não conheço ninguém que tenha batido num carro sem estar em desarmonia com alguma coisa. Mas como? Mas como? Às vezes a pessoa distraiu, está em desarmonia com alguma coisa. A distração é uma desarmonia. Você não está concentrado naquilo que você está fazendo. Está pensando em algo. Está pensando em algo. O seu pensamento está em outro lugar, não está ali na direção. E vai acontecer. Ou um susto,
ou alguma coisa mais grave. Aqui, eu costumo fazer isso aqui. Muitas vezes eu leio o que está no livro e recebo algumas palavras que alguém vai me buzinando por aqui. E eu costumo escrever. E por que eu faço isso? E eu vou explicar agora. Ocasião, eu estava fazendo palestra, fui fazer palestra em 3 cidades, aqui do Triângulo. Mesmo tema, em 3 cidades. Em cada cidade, aquilo que eu falei foi completamente diferente apesar do mesmo tema. O mesmo tema, mas completamente diferente. Mas por quê? Por causa das pessoas que ali estavam e precisavam ouvir aquilo que eu ouvi falar. Mas o tema era o mesmo, mas como? Porque a necessidade daquelas pessoas ouvirem era diferente da outra cidade. E se você está sintonizado com aquilo que você vem falar, os irmãozinhos, eles buzinam no seu ouvido. E eu estou falando isso, mas eu não tenho nenhuma mediunidade elevada. Mas todos nós somos médios, nós sabemos. Mas se você está sintonizado com aquilo que você estudou, com certeza aquelas pessoas que ali estão vão ouvirem aquilo que você vai falar. E certamente cada um vai ter a sua carapuça, no bom sentido da palavra. Algo que vai ser interessante, que vai ser importante para a sua vida. Então, é muito importante, e é por isso que eu escrevo, é por isso que eu digito, no caso aqui. Então, o conceito que nós acabamos de falar, tirado aqui do livro, do Evangelho, me perdoe, vou voltar, ele traz ensinamentos práticos e profundos para o desenvolvimento espiritual. Ou seja, o verdadeiro sentido do amor não significa nutrir simpatia forçada por quem nos faz mal, mas sim não guardar ressentimentos, não desejar vingança e não criar obstáculos à reconciliação. A superação do orgulho, amar quem nos ofende, é a maior vitória contra o egoísmo, pois exige o sacrifício de sentimentos inferiores e eleva o indivíduo moralmente. E o perdão e a caridade. Pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhar, é a aplicação mais sublime do mandamento de amar ao próximo. E a prece pelos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem é uma forma de desejar a cura espiritual deles e de manter a própria paz de espírito. Abençoar as pessoas que cruzam por nós. Isso é tão importante. Eu adquiro essa prática. Muitas vezes a gente vê muitos irmãozinhos que moram nas ruas, que dormem ao relento. Às vezes ali, o irmãozinho nosso está ali catando o papel, ou seja lá o que for, às vezes até comida dentro do lixo. Não custa nada para nós. Ao passar de carro ou andando na rua. Simplesmente abençoar aquela pessoa. Abençoe aquela pessoa. Não encare ele como algo, sabe? O cara está sujo, está imundo. Não. Ele, de alguma forma, escolheu estar assim. Ou a vida o levou. Às vezes ele não teve força para sair daquela vida que ele está vivendo. Então não custa nada, um momento só. Deus te abençoe, meu querido. Ou minha querida. Que também tem senhoras também que andam pela rua catando alguma coisa. E essa bênção que a gente passa para aquela pessoa é uma energia que às vezes vai ajudar aquela pessoa em algo. Muitas vezes eu paro no semáforo e alguém vem me pedir alguma coisa, ou um dinheiro. Eu não ando mais com dinheiro. Hoje em dia a gente anda, o próprio celular já paga, o cartão que a gente tem aqui paga, dinheiro a gente não usa mais. E a gente aprendeu muito isso na pandemia. A gente não tinha tempo de tirar dinheiro nem nada, você usava o quê? O cartão, passava um Pix, né? E você hoje em dia não usa mais dinheiro. Eu não uso mais dinheiro. Então uma pessoa vem me pedir, eu simplesmente abençoo. Eu abaixo o vidro, que Deus te abençoe. E a pessoa recebe aquilo sorrindo, com carinho. E para mim, aquilo foi tão importante ou mais quanto o dinheiro que ele estava pedindo. Que às vezes, eu estou falando às vezes, aquele dinheiro pode ser para alimentar
o vício que ele tem. Mas às vezes não. Às vezes ele está com fome, está precisando de um alimento. Se eu não tenho ali para dar algo para ele, pelo menos a bênção eu posso dar. E com certeza aquela pessoa recebe aquilo com gratidão. E aquilo que a gente dá, aquilo volta para nós. E como volta? Através de bênçãos divinas. Eu vou pular isso aqui porque isso é uma continuidade. Isso aqui é interessante. É o último item deste capítulo, pagar o mal com o bem. O verdadeiro sentido do amor não significa nutrir simpatia forçada por quem nos faz mal, mas sim não guardar ressentimentos, não desejar vingança e não criar obstáculos à reconciliação. A superação do orgulho, amar quem nos ofende é a maior vitória contra o egoísmo, pois exige o sacrifício de sentimentos inferiores e eleva o indivíduo moralmente. E o perdão e a caridade, pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhar, é a aplicação mais sublime do mandamento de amar ao próximo. E, por fim, a prece pelos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, é uma forma de desejar a cura espiritual deles e de manter a própria paz de espírito. Essa aqui é uma continuação. Aqui seria a nossa última aplicação prática, seria um dever de casa para cada um de nós. Na visão espírita, essa conduta exige atitudes concretas no dia a dia. Eu quero falar sobre isso aqui. Como é que a gente faz, como é que a gente tem determinadas atitudes do nosso dia a dia? Através da prática. Através da prática. Não dizem que o que deixa a boca torta de quem fuma cachimbo não é o costume dele fumar e fica com a boca torta? Ou seja, é o costume de casa. Minha mãe já falava muito isso. Menino, não crie, não faça isso na mesa, porque o costume de casa vai à praça. E era verdade. Se você costuma fazer algo, você não vai fazer diferente. Você faz aquilo. E se você costuma abençoar pessoas, você vai estar sempre abençoando pessoas, porque isso é o seu exercício diário, é o seu dia a dia. Você não faz outra coisa a não ser abençoar. E se você costuma abençoar, você vai abençoar qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que te trata mal. E outra coisa importante, chegar no local e sorrir, você vai ser muito melhor atendido do que se você chegar no local considerando superior àquela pessoa que está ali para te atender. Humilhando aquela pessoa que está ali para te atender. E se você, com um sorriso, você solicita algo da pessoa, não é que você vai ser falso. Eu vou sorrir para essa pessoa me atender bem e me ajudar aqui no que eu estou precisando. Não! É você procurar ser, dentro da prática de sua vida, permitir que, ao sorrir para alguém, ao ser simpático para alguém, essa pessoa vai responder para você. Vai responder para você. Porque, com certeza, você sorrindo para alguém, pedindo algo, ela não vai orar de cara feia, mesmo que ela esteja de cara feia naquele dia. Eu já vi uma pessoa dizer, nossa, você foi capaz de me fazer sorrir hoje, porque hoje não estava afim disso. Por um simples sorriso. Por um simples pedido de por favor. E muitas vezes até de um elogio natural, sem forçar. Sem forçar. Você me atendeu muito bem, a pessoa já fica feliz. E com certeza, quando um próximo vier, ela vai receber aquele próximo, mesmo que aquele próximo não venha sorrindo para ela. Mas por ela ter recebido um sorriso de alguém, ela vai manifestar esse sorriso para outras pessoas. Isso é natural. E agora eu estou apenas com quantos minutos? 5? Eu não sei que horas começou. Ok? Eu posso só... Bom,
Eu falei que eu ia falar rapidamente sobre isso, e realmente vai ser rapidamente. Eu falei que o exercício nosso maior é o exercício em família. Nós viemos de um pai e de uma mãe. O pai, na árvore genealógica, ele representa o tronco. Os antepassados nossos avós, bisavós, etc., são nossas raízes. E os galhos e os frutos somos nós, os nossos irmãos. Os irmãos consanguíneos. E eu quero falar uma coisa muito importante. Todo ser humano, ele traz dentro de si a vida dos antepassados. Vocês vão ler à vontade e eu vou falar aqui com vocês. Nós sabemos que a nossa origem como espírito é de filho de Deus. Mas para estarmos aqui, precisamos de um homem e de uma mulher. Que pode ser o nosso pai que vai nos criar ou não, a nossa mãe ou não, mas é aquele que nos permitiu. E eu vou contar um exemplo rápido. Não sei se vocês já ouviram falar de um youtuber chamado Luiz, e ele no YouTube ele fala: "Oi, Luiz". Deu uma entrevista à ocasião, e para mim foi uma surpresa. Esse moço Oi, Luiz, ele é filho de uma mulher que não quis. E ele, quando estava no ventre da mãe, a mãe já o doou para uma outra família. Ela não queria o filho. E fez a doação para essa família. E ele foi, então, adotado por um casal. Ela não falou quem era o pai, apenas doou para esse casal esta pessoa que hoje se chama Luiz. Com 1 ano e meio de vida, morre o pai adotivo. Com quase 2 anos, morre a mãe adotiva. E o irmão desse pai adotivo, ele pega o Luiz para criar com a sua esposa. E sabe o que ele falou no dia que ele estava sendo entrevistado? Que ele agradecia muito a mãe que ele não conheceu e o pai que ele não conheceu. Porque se esses dois não tivessem, de alguma forma, copulado, ele não teria, e ela não tivesse abortado, ele não teria nascido. Então ele agradecia e orava todos os dias pelos pais que ele nunca conheceu. Agradecia também aqueles pais que por pouco tempo o acolheu. E também para aqueles pais que ainda eram vivos e o educou por toda a vida dele. Onde ele teve também irmãos. Veja bem, eu falei na gratidão. Ele é grato por essa mãe e por esse pai que ele nunca viu. Ele sente amor e ora por eles. E com certeza, aí você vai será que ele perdoou? Ele nem precisou perdoar. Não precisou perdoar, porque ele tinha amor e tinha gratidão. E esse amor e essa gratidão substituiu o perdão. Ele não precisou perdoar. E como o meu tempo, eu costumo sempre, quando eu preparo uma palestra, eu costumo sempre de colocar alguns adendos ou alguns extras, caso dê. Infelizmente, hoje não vai ser possível, mas fica para uma próxima, se por acaso me convidarem novamente. Eu vou só passar isso aqui, só para os finalmente, e depois eu já entro na oração. Essa aqui já seria a minha última palavra, e depois eu vou entrar em oração junto com vocês. É uma sugestão, é um pedido.
Nós não sabemos em que momento ou em que local estão os nossos antepassados. Às vezes aqui ao lado nosso e às vezes não. Mas me ensinaram isso e eu costumo fazer. Eu gostaria de passar para vocês. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas, que são as estrelas, os astros, que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais os que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Isso é uma frase de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 3, já no finalzinho. E eu tenho isso comigo. Eu procuro sempre essa prática, principalmente no dia estrelado, de olhar para as estrelas e ver em cada um. Não alguém que se foi e que está ali, como se fala para as crianças, mas a energia necessária, porque nós recebemos do sol toda energia. E cada estrela daquela é um sol que está iluminando algo. E que ele também possa, de alguma forma, nos trazer a energia que vai nos acalmar. E finalizando, eu vou tirar aqui o microfone, minha voz já é uma voz alta. A melhor escolha é aquela feita pelo coração. Quando nós deixamos o nosso coração falar, com certeza a nossa vida é melhor. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos, aqui vocês, por estar aqui hoje. E peço a Deus que ilumine cada um de vós. Ilumine aqueles irmãozinhos que aqui estão. Que ilumine nossa vida no dia a dia. Que nos ilumine sempre. E que nos dê a calma que necessitamos nesse mundo tão veloz. É o mundo da tecnologia, mas que nós esquecemos que nós não somos um ser eletrônico ou tecnológico. Nós somos um ser apenas. Não precisamos de correr. Que Deus nos dê a calma necessária para ouvirmos mais. Para entender cada palavra que chega até nós. Porque se alguém nos fala algo, seja o que for, é alguma prova necessária para que nós possamos exercitar a paciência, o perdão, o amor e a gratidão. Que o nosso Pai maior possa cada vez mais iluminar essa casa que sempre nos recebe para nos dar algo. E hoje eu agradeço a Deus por me permitir que eu possa dar algo para vocês. E eu ficarei feliz se eu, como instrumento que estou sendo hoje, puder, de alguma forma, ter ajudado vocês. Por isso, eu agradeço a Deus. Muito obrigado a vocês.